Boa noite, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Praça Santista. Estou na faculdade, né? Vou atrasar um pouquinho para aula para poder gravar esse vídeo para vocês, para trazer uma notícia que eu entendo que muitos falem, que comemore porque Paulo Roberto Falcão saiu do Santos, mas o motivo da saída do coordenador esportivo, como gostava de ser chamado, seja lá o que isso seja lá o que fazia, né? Porque a gente não sabe quem era diretor de futebol, não sabe quem era coordenador de futebol, gerente de futebol, a gente não sabe. Mas, segundo Paulo Roberto Falcão, ele era coordenador de esportes do Santos. E não sabemos o que o coordenador de esportes do Santos faz. Até porque Paulo Roberto Falcão foi o único coordenador de esportes, coordenador esportivo, né, como tem que ser chamado, que o Santos teve. Se vocês me perguntarem o que Paulo Roberto Falcão fazia, eu lhes responderei que não faço a menor ideia. Então, Paulo Roberto Falcão não é mais coordenador esportivo, seja lá o que isso seja, do Santos. E o problema é o motivo. Bom, oficialmente, o motivo, segundo Paulo Roberto Falcão, é que ele se desligou por conta de protestos das organizadas referentes a más resultados recentemente. Muito difícil de aceitar isso sem correlacionar com um BO registrado em nome de Paulo Roberto Falcão hoje, por volta das 2 horas da tarde, pelo que a notícia apurada pela UOL, pela Trivela e por outros veículos informa. Um BO feito na Delegacia de Defesa da Mulher de Santos, ao qual relaciona Paulo Roberto Falcão a um crime do artigo, se não me engano, 125A, né? E aí relaciona, né, indica, né, suposto crime, ainda não há nada provado, nem nada do gênero, mas há a acusação de uma importunação sexual de Paulo Roberto Falcão a uma funcionária de segurança do hotel onde ele residia. Espero não estar falando errado, li a notícia, né, detalhadamente. A Trivela teve acesso ao BO, então vou tentar trazer o que estava mais ou menos escrito lá. Recomendo que leiam a notícia completa, recomendo também que leiam no UOL, onde tem veículos bem mais interessantes, eu acho, bem mais, com um cunho bem mais completo do que um vídeo no YouTube. Segundo as notícias, Paulo Roberto Falcão supostamente teria no dia 2 ido ao lugar onde só podem funcionários de segurança e roçado sua parte íntima rapidamente no braço da funcionária que lá estava. Essa esquivou-se e não fez nada, né? Primeira ocorrência. E hoje, novamente, no dia 4, Paulo Roberto Falcão haveria novamente ido ao mesmo lugar, falado da câmera, inclusive, e novamente passado agora com mais pressionado, né, pelo que diz na notícia, a sua genitália ali, na mesma região ali no braço da mulher. Ela novamente esquivou, mas agora corretamente fez a denúncia, corretamente digo, se tiver ocorrido, né, de fato tem que se denunciar. Segundo ela, inclusive, há testemunhas e possivelmente a gravação, já que teria essa câmera no local, teoricamente essa câmera teria pego. Fato é, Falcão nega as acusações em nota oficial, mas imediatamente sai do Santos. É muito difícil não correlacionar. E, segundo a nota oficial do Falcão, ele sai por conta dos protestos da torcida recorrentes a más resultados. Mas, Paulo Roberto Falcão, se você ia sair do Santos pelos protestos recentes da torcida, por que você esperou acabar a última semana de transferência? Por que você quis anunciar os reforços, todos vinculados ao Santos, e na véspera do jogo, que é extremamente importante para o Santos e extremamente importante até para a permanência de Paulo Turra? Porque só agora você decidiu sair. Até ontem os maus resultados estavam aí. Então é muito difícil não correlacionar as coisas, mas oficialmente não há correlação.
outro ponto que é interessante de se falar é que Paulo Roberto Falcão negou recentemente, afinal, Felipe Noronha puxou numa coletiva recentemente perguntas ao Falcão, uma pergunta ao Falcão, né, na apresentação do zagueiro João Basso, e nela se abriu uma porteira para outros jornalistas também perguntarem, e nela se perguntaram do Soteldo e sobre a reintegração do venezuelano. Paulo Roberto Falcão prontamente negou, só que já há notícias que o Santos pretendia reintegrá-lo, né? Então, já havia notícia até do Fagner Federico falando que Falcão poderia sair, né, caso o Soteldo voltasse e tal, que a gente nunca vai saber, porque na minha visão hoje, o que aconteceu, a denúncia que aconteceu, sem dúvida é o grande motivo da saída do Falcão, mas o ponto parecia que o cenário de permanência do Falcão já não se construía. Agora, o ponto, e eu acho que é o ponto principal desse vídeo, não é o Falcão sair. Porque isso, pra mim, pelo menos, é ótimo, mesmo que eu tenha medo do que vai vir. Porque Rueda se mostra prontamente incompetente para tomar uma decisão correta. Eu deixo claro que eu procuraria o Paulo Roberto Pelaipe, que já foi coordenador de futebol do Flamengo, na época ali da primeira Libertadores, depois foi pro Curitiba, se não me engano foi ele que começou o processo do Morinigno, e agora ele tá no Botafogo de São Paulo fazendo um bom trabalho de reestruturação do time do Botafogo de Ribeirão Preto. Agora, e duvido que o Rueda vá atrás, até porque ele tem um perfil de um coordenador de futebol, de um gerente de um diretor de futebol, que é um perfil administrativo, com cursos de administração de empresas, e Rueda, né, chamou esse segmento de empresários fracassados, não foi? Então, muito difícil imaginar que o Rueda vai atrás de um nome com essa força. Mas, tenho medo do futuro do Santos. O ponto é, o que o Falcão fez pelo Santos? E agora é negativo. Porque Paulo Roberto Falcão foi contratado dia 22 de novembro de 2022. Santos, para se reconstruir. Se contrata Paulo Roberto Falcão e se constrói uma esperança, porque o Santos estava eliminado de tudo que disputava no passado. E se havia algum momento de reconstrução, o Santista pensava no ano passado. Pô, a gente tá eliminado de tudo, não vamos cair, temos tempo pra ano que vem ser o ano. Lembra que a gente falava até isso? Ano que vem tem tudo pra ser o ano. E não foi, né? E a pré-temporada inteira foi jogada fora. Demorou-se pra contratar um técnico. Demorou-se para vir contratações, e quando vieram foram de um time rebaixado, chamado Ceará. Demorou-se para tudo com Paulo Roberto Falcão. Paulo Roberto Falcão paralisou o futebol do Santos, que já engatinhava, foi aniquilado por Paulo Roberto Falcão, que escolheu pessimamente mal técnicos. Agora começou com nomes mais inventivos nessa janela, mas novamente a melhor contratação é um nome zero inventivo, que é o Jean Lucas, e péssimos modelos de negócio, que inclusive falavam que não era ele que tocava, né? O modelo de negócio, a negociação de fato, falavam que era diretamente com o presidente. Ou seja, Paulo Roberto Falcão destruiu o futebol do Santos, o que ainda tinha de futebol, o que já era pouco. Errou com contratações de técnico, desincendiou o vestiário. Em 2021 a gente falava que o vestiário era incendiado, e a gente via essa vibração, como no jogo do Carille lá contra o Grêmio. Hoje é o contrário. Os atos de indisciplina do Santos aumentaram em muito. Vemos como o caso do Soteldo, com o Paulo Roberto Falcão. E agora, se tinha algo que faltava Paulo Roberto Falcão matar, porque economicamente, também com grandes frases dele como tentei não sei quantos mil jogadores e nenhum quis vir, que ferram a imagem do Santos no mercado, faltava ele ferrar a dignidade do time, né? E com uma denúncia como essa, vinculada ao diretor de futebol do Santos, o Santos tem mais uma vez a sua imagem manchada por péssimos elementos que por aqui passam. Paulo Roberto Falcão talvez tenha sido o pior diretor da história de futebol do Santos, ou coordenador esportivo, como eu gostava de chamar. Gostava tanto desse título que, parabéns, você com certeza está marcado a história do time como o pior coordenador esportivo da história do Santos. Quebrando o futebol, escolhendo mal técnico e ainda ferrando com um pouco da imagem que poderia ter. Paulo Roberto Falcão vai embora por motivos deploráveis, tristes e lamentáveis. Agora, só o futuro vai dizer o que será do Santos. A vítima e a família, né, suposta
nessa suposta acusação. Desejo força e que a justiça seja feita. Muito obrigado, e agora eu fui.